ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma ótima tarde. Seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 15 de setembro. Acompanhe com a gente os destaques de hoje. Você vai ver que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, condenou José Batista Júnior, da família que controla o JBS, e também o Frigorífico Independência por formação de cartel, uma investigação antiga que data lá do ano de 2005, 2006. O CAD trouxe a condenação nesta última quinta-feira. Comercialização antecipada da safra de soja do Brasil acontece de maneira lenta. As vendas avulsas de soja dos Estados Unidos aconteceram diariamente durante essa semana. Nesta sexta-feira tiveram mais 132 mil toneladas confirmadas para a China, o que totaliza em vendas avulsas quase 1 milhão de toneladas. E veja ainda um alerta: 6 municípios do estado do Mato Grosso têm registro de ferrugem asiática em soja voluntária. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Abrimos esta edição com uma boa notícia para o setor da cotonicultura. A Embrapa vai desenvolver um algodão transgênico resistente ao bicudo do algodoeiro, principal praga que afeta essa cultura, que é responsável por destruir até 70% da lavoura. Além da perda no campo, o produtor rural tem que fazer o controle dela, gasta muito. O bicudo do algodoeiro onera demais o agricultor da cotonicultura, chegando a gastar até $250 por hectare. A pesquisa que a Embrapa vai desenvolver sobre esse algodão transgênico vai durar pelo menos 5 anos e essa fase inicial do projeto terá o custo de R$18 milhões. Ainda nesta edição você sabe mais detalhes sobre essa novidade. E a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, recomendou a condenação por formação de cartel José Batista Júnior, da família que é controladora do JBS, e também do Frigorífico Independência, que não existe mais, mas estava envolvido nessa questão, data lá do ano de 2005, 2006. Houve uma grande movimentação, inclusive com participação do Canal do Boi. Algumas entrevistas que nós fizemos, inclusive, estão nesse processo lá do ano de 2005 e 2006. Entrevistas feitas por Jorge Zaidan e também por mim, naquele tempo, foram colocadas e estão à disposição por conta desse processo. Há uma situação importante, é que o CAD publicou o Conselho publicou essa intenção de ter a condenação por formação de cartel no Diário Oficial da União desta sexta-feira. É sempre importante lembrar que essa questão vem à tona mais uma vez, exatamente quando o JBS passa por uma série de escândalos que afetam a saúde da pecuária nacional. Conforme nota técnica publicada no site da autarquia, ele coordenou um cartel de compra de carne de gado bovino com fixação de preços e divisão de mercado. Isso aconteceu nos seguintes estados, conforme divulga esta nota: nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, com a participação do Frigorífico Independência. O CAD ainda vai encaminhar a Procuradoria da República em Mato Grosso e a Superintendência Regional da Política Federal cópias dos documentos para que examinem a possibilidade de reabertura do inquérito. A gente continua falando a respeito de situações ligadas ao JBS, isso porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, analisou algumas situações que foram colocadas à disposição pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Entre elas, a questão do final daquela delação premiada, a rescisão de delação premiada, tanto do Ricardo Saldi
quanto também de Joesley Batista. Nessa questão, o Edson Fachin deu mais 10 dias para que isso venha a ocorrer, para que sejam examinados os autos e também as novas provas envolvendo, antes de se determinar a rescisão final da delação premiada, que trazia uma série de benefícios para os dois delatores, no caso Joesley Batista e também Ricardo Saldi. Uma outra questão importante envolvendo os dois é que Janot também havia solicitado que a prisão que estava com eles, né, que era por 5 dias, passasse a ser por um prazo indeterminado. Nessa questão, Edson Fachin acatou a solicitação de Rodrigo Janot e agora eles continuam presos por prazo indeterminado. Esse prazo findava nesta última quinta-feira e agora segue até que as investigações tenham a sua conclusão. Olha, essas situações que envolvem JF, no caso são os controladores da JBS, acabaram afetando bastante a pecuária nacional de corte. Isso lá no mês de março, quando tivemos essas delações que eu acabei de citar, trouxe impactos negativos para o cenário. Para falar a respeito deste assunto, eu conversei com Maurício de Palma Nogueira. Maurício Palma Nogueira é o organizador, coordenador do Rally da Pecuária e é uma pessoa que tem observado como que o mercado tem se comportado frente a essas novas denúncias e esses novos desdobramentos em torno de JBS. E eu quis saber como que o mercado se comporta frente a essa situação. Fabiano, diretamente não, porque tudo que está acontecendo, todos os fatos dessa semana, eles já estão sendo esperados há algum tempo pelo mercado, né? Agora a gente precisa contextualizar o momento que a gente vive. Então, o preço as exportações vieram melhorando num patamar acima do que a gente esperava, o mercado interno indo bem. Isso deu sustentação para uma elevação forte na cotação da arroba do boi, né? E em algum momento isso tende a parar. Então, pode ser que essa situação toda seja aproveitada por uma revisão das operações aí da empresa e de outras também, justamente para avaliar bem o mercado. Nesse momento, por exemplo, a gente ainda não tem os dados estatísticos, mas nós temos relatos que está faltando carne, dependendo do corte, para restaurantes e alguns supermercados. Em outros tipos de cortes, em outras regiões, nós estamos tendo promoções e preços bem baixos, né? Isso significa que está tendo um desequilíbrio, um desajuste entre as partes da carcaça que são vendidas. Provavelmente os frigoríficos tendem a reagir a isso. Então, mesmo que aconteça alguma alteração, algum impacto no mercado, isso tem muito mais a ver com as operações do que com o fato com o desfecho do que está ocorrendo nessa semana. E eu falava com o Maurício também a respeito dessa situação da cadeia produtiva ter tido uma reação que, se considerado os períodos, né, de março até o momento, foi uma recuperação até rápida, mostrando que a cadeia produtiva principalmente vive sem JBS, apesar de todas as perdas na qual ele provocou para o produtor rural. Esse ponto de vista do Maurício Nogueira, que há uma recuperação e não uma alta em si para o valor da arroba, está voltando para os patamares anteriores, ele é bem interessante. E aí eu quis saber do Maurício como que essa situação vai ficar frente agora às negociações, né, os seus novos cenários para a pecuária brasileira. Eu acredito que o mercado vai buscar os fundamentos, Fabiano. Então, o que aconteceu? Que tem muita gente eufórica com essa alta, mas se a gente olhar a curva, nós voltamos para os patamares de antes de toda essa crise. Então, nós não estamos trabalhando numa alta em relação a 2016, nós estamos trabalhando numa alta em relação aos últimos meses, às últimas semanas, né? O mercado vai procurar fundamento. Então, esse ano nós estamos com estoque de animal maior do que no ano passado, embora nesse momento a oferta esteja restrita por várias razões, né? Então, até quando essa oferta fica restrita depende do que está acontecendo nas fazendas. Então, nós temos aí os animais que estão comendo algum tipo de suplementação a pasto, os animais dos sistemas de integração, principalmente do agricultor, que vem aumentando a quantidade de área em integração, os animais que estão fechados ou em confinamento, ou em semi-confinamento, ou em alguma outra estratégia.
Então, a partir de um determinado momento, começa a sair todo esse volume de animais, e aí a gente tem que olhar o lado da venda, né? E nesse momento, as exportações estão indo muito bem, muito acima das expectativas mais otimistas pós-março, né? Pós lá o evento da carne fraca, e isso tem dado uma certa sustentação para o mercado. Mas evidentemente que tem um limite, né? E a gente não sabe quando esse limite chega, né? E por quanto tempo dura, uma eventual estabilidade ou uma alta um pouco mais fraca, né? Ou até uma baixa nos preços. Então tudo isso a gente tem que ficar bem atento, né? Que é muito delicado o que nós estamos vivendo, tanto de informação que cada hora sai, que envolve ou algum caso fora do mercado ou algum caso relacionado ao mercado. Nós temos que ficar atentos. Tem uma situação, né, o Maurício Nogueira citava essa questão relacionada a como que o mercado tem se comportado, e o mercado vai ficando cada vez mais independente desses escândalos, normalmente ligados ao JBS. É importante lembrar que teve a delação dos seus controladores da JEF, teve também a Operação Carne Fraca, várias situações que impactaram diretamente sobre a cadeia produtiva, e quem pagou a maior parte dessa conta foi o pecuarista brasileiro. Essa conta ficou para o pecuarista brasileiro, e agora se está tendo algum tipo de recuperação, ou pelo menos uma expectativa que isso venha a ser recuperado. Nós, como eu e a Juliana abrimos essa edição da Agricultura BR falando a respeito das questões que estão levando à indicação de condenação do José Batista Júnior por conta de formação de cartel, Frigorífico Independência, e nós sabemos que haviam outras instituições, outras empresas que também estavam envolvidas, e eu lembro que na época se teve um impacto muito mais forte, muito mais poderoso sobre os negócios com a carne bovina. Hoje nós temos uma cadeia produtiva, Maurício, mais madura, mais capaz de sair de situações como esta, extramercado, como acabou acontecendo por conta do JBS? A gente tem hoje um produtor muito mais antenado na média, aí, né? Um produtor mais atento, mais preocupado, né? E nós temos uma cadeia produtiva muito mais moderna, né? Não só nas opções tecnológicas para as fazendas, né? como no conhecimento aplicado nas propriedades, como nós temos na própria estrutura da carne, né? Então, hoje a gente tem uma oferta, o maior volume dos frigoríficos com CIF hoje já é negociação da carne em cortes, não em carcaça. Isso é muito bom para o mercado, porque ajuda a gente a ter um consumo mais organizado, né? Tira aquela figura, aquele risco entre a manipulação da carcaça, o transporte da carcaça, depois manipulação dos cortes, né? Então isso tudo favorece a gente ter uma cadeia produtiva mais madura. Mas evidentemente que você passa num ano em que um dos maiores players o maior player do mercado passa quase 2 meses inteiros sem ter a operação a plena carga, isso afeta e impacta o mercado, como é o que a gente viu, né? Então a recuperação nos preços nós esperamos desde o começo do ano, porque era provável que teria uma alta no segundo semestre. Mas o que a gente não podia prever era o efeito pós-delação, e aí uma alta muito rápida em pouco tempo, né? Mas se a gente for analisar, os preços estão dentro da curva que se era esperado. O que não era esperado era aquele movimento todo de baixa pós-maio, né? Maio, junho e julho principalmente, né? Julho nós chegamos a ter preço em São Paulo próximo das R$120 a roupa, né? Tá aí, Maurício Nogueira, eu sempre agradeço a participação dele, um grande abraço, está acompanhando o programa agora. E olha, informações a respeito desses desdobramentos, por conta da ordem de prisão que se teve sobre os irmãos Batista, principalmente aí no caso do Wesley Batista, lá na quarta-feira, nós tivemos nesta quinta-feira algumas unidades do JBS não realizando compra de animais, portanto ficaram paralisadas, não fizeram aquisição de animais, e nesta sexta-feira esse movimento se intensificou de alguma maneira, tanto é que as informações do JBS não
não estão dando cotização. Alguns, até programa de TV ligado à JBS, não está cotizando nada, não tem valores de referência para os negócios com JBS nessa sexta-feira, por conta, evidentemente, dos efeitos de mercado. Ainda falando dessa empresa, já um indicativo muito claro que logo que houver essa reunião do conselho da instituição, da empresa, JBS, o BNDES deve tentar realmente fazer uma nova diretoria, já tem até alguns nomes indicados para assumir essa posição e o mercado vai se mostrando favorável a todas essas situações. Primeiro, situação da prisão reagiu forte em relação à situação de se possivelmente ter a prisão do presidente da JBS, subia na quarta-feira, subia na quinta-feira também e sobe nessa sexta-feira já com alguns nomes relacionados a quem deve assumir a direção e a presidência de JBS. Observe que sobe agora 3,60% os negócios com as ações da JBS, vem para R$ 8,90, ações da JBS que são negociadas sobre a sigla JBS-S3. O período de vazio sanitário da soja chega ao fim nesta sexta-feira para 5 estados brasileiros: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Rondônia. Além destas localidades, algumas regiões do Pará também entram na lista. Oficialmente, portanto, a partir deste sábado, dia 16, o plantio da soja já está liberado. Os produtores agora aguardam a chuva agrícola para dar início à semeadura de forma segura. O período do vazio sanitário, que proíbe a presença de planta de soja voluntária ou cultivada por 90 dias, visa diminuir os esporos da ferrugem asiática na entre-safra, evitando que a doença atinja as lavouras durante a fase inicial da próxima temporada. Assim que a ferrugem chegou no Brasil no ano de 2000, os produtores ainda despreparados para lidar com a doença amargaram prejuízos altíssimos, chegando a perder até mais de 4,5 milhões de toneladas na safra 2003-2004. No ano de 2007, o Ministério da Agricultura, então, instituiu o período de vazio sanitário da soja. E com o passar dos anos, o setor produtivo foi entendendo a importância dessa medida e ampliando a adoção dela nos estados produtores. Desde então, os acontecimentos de ferrugem asiática da soja no Brasil reduziram de maneira expressiva e as perdas mais importantes na produção não tiveram mais ocorrências. Segundo o consórcio anti-ferrugem, há cerca de 10 anos, ano em que o Ministério da Agricultura instituiu o período, o número de focos da doença no país passava de 2.000. Hoje em dia, fica na casa dos 400. Vamos relembrar, então, como que foi o histórico da ferrugem asiática da soja no Brasil. Na safra 2006-2007, foram registrados 2.778 focos da doença. Na safra 2008-2009, esse número subia ainda mais para 2.884. Com o passar do tempo, a conscientização dos produtores foi ampliando e o período de vazio foi sendo respeitado. Com isso, o foco de ferrugem foi decrescendo no país. Na safra 2010-2011, já foram registrados 706 focos da doença no país. Safra 12-13, 490. A 14-15 teve 365 focos. Foi o menor foco da doença registrado no país desde que ela chegou no Brasil. E na temporada 2016-2017, foram registrados 415 focos da doença ao longo do ciclo, segundo o consórcio anti-ferrugem. Olha, o consórcio faz um alerta. Foram identificados focos já da ferrugem asiática da soja em lavouras de 6 municípios do estado do Mato Grosso. Isso foi identificado no mês de agosto. Acompanhe na tela quais são os municípios que tiveram o foco de ferrugem em lavoura de soja, ou melhor dizendo, em soja voluntária. Município de Campo Verde, Primavera do Leste, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Tangará da Serra e Diamantino. De acordo com o consórcio, as chuvas ocorridas no meio de agosto é que propiciaram condições para o desenvolvimento do fungo.
Esta é uma situação preocupante, tendo em vista o início do plantio da soja já liberado a partir deste próximo fim de semana. Além do estado do Mato Grosso, o Rio Grande do Sul também já registra focos de ferrugem asiática. Os municípios que tiveram o foco identificado são Camaquã, Cruz Alta, Pelotas, Rio Grande, Tapes e Turuçu. Ao contrário dos demais importantes estados produtores de soja, o Rio Grande do Sul não adota o período de vazio sanitário. Vamos saber agora mais informações, então, sobre o clima, né? A gente fala em especial sobre o estado do Mato Grosso, que já tem o período de vazio encerrado nesta sexta-feira. Por lá, os produtores ainda não têm um clima ideal para fazer a semeadura. Vamos saber com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta nos próximos dias e até quando esse tempo seco vai durar. Ela traz os destaques no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Hoje termina o vazio sanitário da soja no Mato Grosso e os produtores agora já podem realizar o plantio das lavouras. Mas as condições climáticas ainda devem seguir desfavoráveis para esse início do plantio da soja, porque no Mato Grosso a disponibilidade hídrica do solo está muito baixa. Na maior parte do estado, a umidade do solo está abaixo de 10%. É muito baixo para esse início do plantio da soja. E nos próximos 5 dias ainda a previsão deve ser de tempo firme na maior parte do Mato Grosso. Isso ocorre por conta da atuação de uma massa de ar mais seco que mantém os dias ensolarados. As temperaturas também seguem bastante elevadas. Faz agora 44 graus nas áreas mais ao sul do Mato Grosso. A partir da semana que vem, pouca coisa muda ainda no estado. Essas instabilidades não devem avançar ainda pela região centro-oeste. A previsão ainda deve ser de tempo bastante seco entre o dia 21 e o dia 25. Neste período também as temperaturas ainda devem seguir bastante elevadas. Nas áreas a noroeste do estado do Mato Grosso, as temperaturas alcançam uns 40 graus. É a partir da última semana do mês de setembro que as instabilidades agora começam a avançar um pouco mais, principalmente pela faixa oeste do Mato Grosso. Isso ocorre por conta da influência da umidade na Amazônia. Só que as chuvas devem ser fracas, o volume é baixo, não passa de 5 milímetros nas áreas mais centrais e também no leste do Mato Grosso. A previsão é de tempo seco até o dia 30 de setembro. Então, no decorrer das próximas semanas, áreas de instabilidade somente avançam a partir da última semana do mês de setembro, mas de forma muito fraca ainda. Com isso, as condições do solo ainda devem seguir com baixos índices de umidade, desfavorecendo esse início do plantio da soja. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Dia 18 de setembro, segunda-feira, a ProSoja MS, Canal do Boi e Senar MS estarão realizando a abertura oficial do plantio de soja em Mato Grosso do Sul. Em Ponta Porã, na fazenda J. Basso. A partir das 7 horas da manhã, realizaremos palestras técnicas que com certeza trarão informação e conhecimento para você, produtor rural. Falaremos de manejo de solo, combate à ferrugem asiática, a previsão climática como fator de gestão de risco da sua propriedade e as perspectivas da próxima safra. Venha, participe em Ponta Porã a partir das 7 horas da manhã, no dia 18 de setembro, na Fazenda J. Basso. O patamar fraco de preço realizado hoje em dia para o setor da soja aqui no Brasil, ou seja, o preço da soja em patamares mais baixos no país, tem enfraquecido os negócios. A comercialização da safra nova, temporada 17-18, acontece, mas acontece com lentidão. De acordo com um relatório divulgado nesta semana pela consultoria Safras e Mercado, o ritmo de negócios está atrasado em relação às safras anteriores. Até o dia 11 de setembro, segunda-feira desta semana, em relação à safra 17-18 de soja, a comercialização antecipada alcançava 11,3%. Veja que nas safras anteriores, o ritmo de negócios estava mais aquecido. Nesta mesma época, ano de 2016, 20% da safra 16-17 do grão havia sido comercializada. A média dos anos anteriores para essa época do ano é de cerca de 21%. Levando em conta
monta a safra estimada pela consultoria em 113 milhões e 200 mil toneladas, já teriam sido comercializadas quase 13 milhões de toneladas desta nova temporada. Olha, segundo analistas, a lentidão que acontece neste ano tem a ver, é claro, com o preço da soja, que está em patamares mais baixos. Segundo eles, os produtores têm pedido preços acima dos ofertados pelas tradings, o que acontece travando as operações. Para eles, caso não haja uma nova alta nos preços em breve, é possível que este mês de setembro, continue com negócios andando de lado para a soja aqui no país. Então vamos saber como é que estão esses preços para a soja que você confere em Cotações de Mercado. Cotações da soja. Oferecimento Crucial, o mais veloz no controle das invasoras. Caçada contra as invasoras, a melhor defesa é o ataque do verdadeiro as do controle. Crucial. É o mais veloz, graças à exclusiva tecnologia duplo sal no Farm. E deixa que chova. Após 1 hora, a chuva não interfere no desempenho. Crucial é o glifosato líquido mais concentrado no mercado e comprovadamente o mais veloz no controle das plantas daninhas. No Farm, grow a better tomorrow. Produto para uso agrícola, venda sobre receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. E o Agricultura BR destaca agora novas vendas avulsas que foram confirmadas por exportadores privados nos Estados Unidos ao Departamento de Agricultura do país. Foram mais 132 mil toneladas vendidas para a China. Esse volume desta sexta-feira faz com que durante toda a semana tivesse tido confirmação ao Departamento de Agricultura de vendas avulsas de soja, de segunda a sexta-feira, totalizando nessa modalidade quase 1 milhão de toneladas da oleaginosa. Vamos aos números de segunda a sexta-feira, teve muita venda. Na segunda-feira, houve vendas de 352 mil toneladas para destino não declarado. Na terça-feira também, para destino não declarado, só que com 132 mil toneladas de soja. Já na quarta-feira, foram 167.370 toneladas para o México. Nesta última quinta-feira, 198 mil toneladas para a China. E agora, nesta sexta-feira, 132 mil toneladas também para a China, volume total de 981.370 toneladas de soja comercializadas nessa modalidade, vendas avulsas que tiveram que ser informadas pelos exportadores privados durante esta semana. Então, volume bem interessante. Essas vendas avulsas de soja, esses comparecimentos que fazem com que o Departamento de Agricultura norte-americano envie suas notificações ao mercado, e o Agricultura BR recebe elas também, estão dando um suporte melhor para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Nesta sexta-feira, mais ou menos vem acontecendo isso também, só que hoje alguns investidores colocaram à venda mesmo suas posições e vinha havendo recuo para os negócios em Chicago. Veja só, posição de setembro, ela deixa de existir por conta da data, 15 de setembro, migra para a posição de negócios para novembro. Novembro de 2017 vem perdendo 0,66% a $9,69 por bushel, e janeiro de 2018, $9,79 mais 50 por bushel, queda de 0,65%. Lembrando aqui, os amigos que estão acompanhando a Agricultura BR, bushel da soja vem igual a 27,215 kg, é uma referência importante, medida utilizada nos Estados Unidos, principalmente em Chicago. Depois de abrir o dia em queda, o dólar comercial opera em alta no Brasil, seguindo o mesmo movimento de moedas emergentes no exterior, diante de dados fracos da economia dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Banco Central anunciou que vai voltar a fazer a rolagem de contratos de swap cambial tradicional
para vencimento no mês de outubro. Vamos acompanhar na tela agora como que o dólar se comporta neste momento. Segue subindo frente ao real, alta de 0,48%, com negócios a R$ 3,13 mais um. E veja no próximo bloco um estudo que mostra as culturas do Brasil que mais perderam e mais ganharam área na temporada 16-17. Olha, fique conosco, aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR. Você pode entrar em contato pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo WhatsApp. O número está na tela, 67996562266. Voltamos já. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal que fez busca e apreensão em seus endereços em Brasília e no estado do Mato Grosso, cumpriu a agenda normal nesta última quinta-feira. No fim da manhã, ele publicou uma nota oficial afirmando que jamais cometeu atos ilícitos. De Brasília, a repórter Camila Xavier tem mais informações. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira mandados de busca e apreensão na residência do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, na Asa Sul, Zona Nobre de Brasília. Os policiais também fizeram buscas em Mato Grosso, estado em que o ministro já foi governador. Até o momento, não houve ordem judicial para cumprir mandados no Ministério da Agricultura. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a pedido da Procuradoria-Geral da República. O ministro Fux disse que há indícios de que Blairo Maggi tenha obstruído a justiça e esteja envolvido com formação de organização criminosa. Os mandados de busca fazem parte da Operação Malebolge, a 12ª fase da Ararat, deflagrada em 2013, que desarticulou um suposto esquema de lavagem de dinheiro e crimes financeiros em Mato Grosso. Em nota divulgada pela assessoria de imprensa do ministro, Blairo Maggi disse que nunca cometeu ou autorizou ação ilícita para obstruir a justiça. Ele afirma também que jamais cometeu crimes em sua vida pública ou em suas empresas. Blairo Maggi passou o dia em reuniões de trabalho no Ministério da Agricultura e não quis falar com a imprensa. Camila Xavier para o SBA. Aí mais uma situação envolvendo, e agora, políticos importantes para o setor do agronegócio nacional. Por aqui nós vamos falar agora a respeito dos números apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em torno do abate de animais no Brasil no segundo trimestre do ano de 2017. Olha, os números, que foram muito comentados em várias rodas nesta última quinta-feira, eles davam conta dessa redução nos abates que aconteceu no segundo trimestre de 2017, quando comparado ao mesmo período do ano de 2016. Situação que é extremamente normal, tendo em vista o que aconteceu. O que aconteceu em relação à Operação Carne Fraca, as delações dos diretores da JF, comprovam que a situação realmente era para uma redução nos abates de bovinos, 3,1% de queda, mas é uma queda pequena frente a toda essa situação. Vamos ver os números, que nós falamos que a cadeia produtiva da carne sobreviveu e falávamos isso na abertura da Agricultura BR com Maurício Nogueira. Olha só, esse fato aqui nos números consolidados, ele mostra muito bem isso. 2016 teve um segundo trimestre com abate de 7.620.000 cabeças, 7.620.000 animais. 2017 cai para 7.400.000 animais. Situação extremamente normal para aquilo que aconteceu nesse ano de 2017. De acordo com o IBGE, a queda foi motivada por um recuo no abate em 15 das 27 unidades federativas, com as quedas mais expressivas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Pará, entre os estados mais importantes. Até aí nenhuma novidade, era para se esperar que tivesse realmente um recuo nos abates de bovinos no Brasil por conta dos fatos, delação premiada da diretoria da JF e também a Operação
carne fraca. Caiu, mas caiu pouco. Vamos falar agora a respeito dos abates de frangos no país. Abate de frango teve uma queda um pouco mais expressiva, 4,5%, também afetada diretamente por conta da operação carne fraca, e aí muito mais do que a carne bovina. As operações com carne bovina teve a queda em relação a abate, segundo trimestre de 2017 com 2016, muito mais por conta da JBS, que é a maior indústria do país e fechou, fez com que várias plantas suspendessem a operação por vários meses, do que diretamente em relação à operação carne fraca. A operação carne fraca atingiu mesmo, foram os abates de carne de frango. Vamos ver esses números aqui. Operação com carne de frango, você observa aqui que teve queda, mas mais uma vez, quando nós observamos aqui os números consolidados, nós vemos que é pouco o número, né? Aqui nós estamos falando em bilhões. Então, em 2016, o segundo trimestre teve abate de 1,490 bilhão de frangos. Em 2017, 1,430 bilhão de aves, de frangos aqui que foram abatidos no Brasil. Queda de 4,5%, tendo como base o que aconteceu com carne fraca, a operação carne fraca, fica evidente que, apesar da queda, ela não é tão expressiva assim, frente às situações que o Brasil e o Complexo Carnes enfrentou nesse ano de 2017. Olha, e se teve uma ligeira queda para abate de carne bovina, para geração de carne bovina, de bovinos, teve uma queda um pouco maior para os frangos, no caso dos suínos subiu pouco, quase estável em relação ao mesmo período do ano passado, mas é uma alta de 0,2%. Veja aqui comigo, abate de suínos no Brasil, 2016, 10.550.000 cabeças abatidas no segundo trimestre, 2017, 10.620.000 cabeças, o abate aí que ficou cerca de 25.000 cabeças a mais de suíno no segundo trimestre em relação ao igual período do ano passado, foi impulsionado por um aumento em 11 das 25 unidades de abates de suíno pesquisadas pelo IBGE. Para os criadores que compram o milho para alimentar a sua criação, o custo para essa situação já esteve menor nos últimos meses. O preço do milho voltou a se recuperar no Brasil e a gente mostra agora como ele se comporta nos últimos dias na região centro-oeste do país. No estado de Goiás, onde caiu com muita força ao longo deste ano, em detrimento de uma safra muito cheia, a cotação agora encontra estabilidade. O preço da saca de 60 quilos do grão foi negociada ao longo da semana por R$ 20,25 na média estadual. Em Mato Grosso do Sul, a cotação da saca do milho cresceu muito ao longo desta semana. Tem alta de 37% de segunda-feira para cá. A gente acompanha isso na tela, as cotações são confirmadas pela Granos Corretora, que opera no estado sul-mato-grossense. A segunda-feira registrou o valor de R$ 14,25 para a saca do milho no estado sul-mato-grossense. A terça-feira já elevou essa cotação para R$ 18,58 na média. Quarta-feira manteve mais ou menos este preço, a R$ 18,50, e na quinta foi registrado mais um ganho, R$ 19,50 a saca. Esta sexta-feira mantém também o patamar de R$ 19,50, uma alta muito forte em apenas poucos dias. No estado do Mato Grosso, a semana também foi positiva para o produtor de milho. A cotação subiu também de maneira significativa, menos que Mato Grosso do Sul, mas tem ganhos 8,5%. A semana começava com a cotação do milho no principal estado produtor do Brasil a R$ 14,50. Na terça-feira, subia para R$ 15,25 a saca e na quarta para R$ 15,50. Quinta-feira registrou mais um dia de ganhos, fechando na data a R$ 15,75, cotação que se mantém nesta sexta. Preço da saca de milho, portanto, no Mato Grosso é negociada a R$ 15,75.
Por aqui, o Agricultura BR segue trazendo informações a respeito do mercado do milho. Agora, cenário internacional. Vamos saber agora como é que vem o milho operando na Bolsa de Chicago. Nesta última quinta-feira, nós tivemos números apresentados ao mercado, no caso, pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Bolsa de Cereais de Buenos Aires que afirma que a temporada 16-17 terá um rendimento de 39 milhões de toneladas de milho sendo produzidos na Argentina. E olha só, já está em fase final de colheita, deve encerrar em uma semana, talvez um pouco mais, e já tem o início dos trabalhos para o plantio da nova temporada de milho no país vizinho. Vamos saber como é que vem milho agora nos Estados Unidos. É importante lembrar que dólar sobe no mundo todo e isso acaba afetando os negócios com commodities agrícolas também. Afeta com soja, afeta com milho. Posição de dezembro vem agora com queda de 0,21% a 3 dólares 53 centes o bushel. Março de 2018, 3 dólares 65 centes o bushel, com queda de 0,20%, recuo para os negócios com milho na Bolsa de Chicago. E no sul do Mato Grosso do Sul tem cultivo de trigo também e a repórter Miriam Valadares foi lá ver a finalização da colheita. O vai e vem da máquina marca o final da colheita do trigo na propriedade da família Cassol. Por aqui são quase 400 hectares destinados à cultura. Plantamos trigo porque é uma cultura que na nossa área aqui se adapta bem e nós conseguimos fazer uns custos baratos e a lavoura também depois fica limpa para plantar soja. Então barateia o custo da limpeza com as herbicidas onde tem trigo. Na fazenda que fica em Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul, são mais de 30 anos dedicados ao cultivo do trigo, que nesta safra alcançou produtividade média de 35 sacas por hectare. O valor de comercialização está na casa dos R$ 38. O ideal, segundo o agricultor, seria atingir R$ 50. Por nós ter feito 3 plantios, plantamos soja, depois plantamos soja na safrinha de novo, depois plantamos trigo, e colher essa produtividade, nós achamos que está muito bom, porque é três safras que fizemos na mesma área. O preço não está bom, porque é uma cultura de alto risco, porque se der uma geada, ele perde tudo, e se chove na época da colheita, já cai a qualidade, vai para a ração, então o preço não é bom não. O preço teria que ser pelo mínimo uns 45, 50 reais para o pessoal incentivar o pessoal a plantar mais e acertar. Um dos problemas que o pessoal planta pouco na região é que não tem muito pouco armazém que recebe, a comercialização tem dificuldade. O trigo daqui vai para ser moído no Paraná ou nos moinhos aqui do estado. É longe para entregar nos armazéns, então é uma dificuldade terrível em cima da... Vou colher o trigo para quem que vou entregar? O senhor Irineu é um dos poucos agricultores da região que encontra facilidade no processo de estocagem do trigo por possuir armazém na fazenda. Este outro espaço é cedido às instituições de pesquisa. Esta é a área experimental em que a Embrapa, o IAPAR e a Fundação MS desenvolvem pesquisas para a validação e adaptação de novas cultivares de trigo para plantio em Mato Grosso do Sul. Nós plantamos tudo e tudo que nós colhemos vai tudo para semente. E a gente vende para o Paraná, São Paulo, Minas Gerais, para todo que lado a gente vende a semente. Então também ajuda bem para nós. E nós não estamos pensando em parar tão logo de plantar trigo. Então está vindo o IAPAR e a Embrapa com um monte de variedade nova. Tem muita coisa boa de trigo, que a produtividade vai aumentar muito bem. Está tudo acertado já para melhorar, só agora é adaptar. O que se adapta na Grande Dourados. O trigo foi a segunda cultura que mais perdeu espaço no Brasil na safra 2016-2017.
Todos esses motivos comentados pelo produtor na reportagem, como preços baixos, alto custo de produção e risco climático, é que incentivaram a diminuição do investimento nesta cultura. O trigo só perdeu para mamona, que perdeu quase 12% de área no país nesta última temporada. De acordo com o último relatório da Conab, divulgado nesta semana, triticale, trigo e mamona, portanto, lideram a lista das culturas que mais perderam espaço. Triticale reduziu em 3,4% proporcionalmente a sua área na comparação com o ciclo 15-16. O trigo teve uma redução forte de 9,5% e a mamona de 11,9%. Agora, as culturas que mais ganharam espaço, se destaca o milho, que tem uma área muito grande já no país e teve ampliação de 10,5%. Milho fica em terceiro lugar nessa lista, já que o feijão teve uma ampliação proporcional ainda maior, de 12,1%, e o girassol de 21,7%. E a Agricultura BR destaca agora as 5 maiores culturas agrícolas do país e o que aconteceu com cada uma delas em relação à área, se ela expandiu ou foi reduzida. Veja, em primeiro lugar, que a área plantada com algodão teve uma queda de 1,7% na safra em relação ao ciclo passado. A área destinada ao arroz caiu 1,3%. A soja cresceu em 2%. E como já vimos, o milho teve expansão de 10,5% e o feijão de 12,1%. Por aqui a gente segue falando um pouco mais de trigo. Agora vamos saber o valor de referência internacional em Chicago. Vinha perdendo hoje mais cedo, mas agora vem em recuperação os negócios com trigo em Chicago. Posição de dezembro vem com alta de 0,79% a $4,46 o bushel, 4,66 para a posição de março, com alta de 0,81%, e maio $4,79 o bushel, com alta de 0,68%. E é fase de desenvolvimento das culturas de inverno na região sul do Brasil. No estado gaúcho, o clima chuvoso tem contribuído para essa situação nos campos. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora como fica a condição climática para estas culturas de inverno. Os destaques estão no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. As culturas de inverno na região sul seguem beneficiadas por conta dessas chuvas frequentes que garantem bons índices de umidade no solo. Durante os últimos dias, as fortes chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul garantiram um aumento da disponibilidade hídrica do solo do oeste ao sul gaúcho. Agora, nessas regiões, a umidade está superior a 90% no solo. Nos próximos 5 dias, as chuvas ainda persistem na região sul. Agora, os maiores volumes de água se concentram no nordeste do Rio Grande do Sul e ainda também no sul de Santa Catarina. O volume de chuva é bastante expressivo nessas áreas. Pode chover de 30 até 50 milímetros. As instabilidades ainda se espalham pelo norte do Rio Grande do Sul e ainda também algumas áreas do leste. Santa Catarina deve receber chuva em praticamente todo o estado. Agora o tempo volta a ficar mais seco do oeste ao sul do Rio Grande do Sul e ainda também segue firme o tempo na maior parte do Paraná. Agora, na próxima semana, essas instabilidades já seguem abrangentes na região sul. Dessa vez, a chuva alcança todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a metade sul do Paraná. Só que a chuva entre o dia 21 e o dia 25 perde um pouco mais de intensidade. O volume agora não passa de 15 milímetros na maior parte, onde deve chover. Das áreas mais ao norte do Paraná é que o tempo firme ainda deve persistir. Agora, na terceira semana, essas instabilidades seguem se espalhando pela região sul e se tornando cada vez mais abrangentes. Agora chove nos 3 estados do sul do Brasil. Os acumulados são mais expressivos do oeste ao sul do Rio Grande do Sul e ainda também nas áreas centrais do estado. Nas demais áreas, as chuvas também seguem persistindo, mas com menor volume acumulado. Então, ao longo das próximas semanas, as condições hídricas do solo devem seguir favoráveis para as culturas de inverno que estão em desenvolvimento por conta dos episódios de chuvas frequentes. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
E daqui a pouco a Agricultura BR traz mais uma reportagem da série Caminhos da Produção, parceria do Canal do Boi com a ProSoja Mato Grosso do Sul. E ainda nesta edição, as últimas notícias do setor de frutas e hortaliças do país. Não saia daí, voltamos em instantes. E o Agricultura BR traz agora informações a respeito das pesquisas feitas pela Embrapa Agropecuária Oeste com soja e milho. Você vai conhecer um pouco mais desse trabalho na reportagem de Lúcia Santos, ela que traz dentro daquela parceria da ProSoja Mato Grosso do Sul e Canal do Boi no quadro Caminhos da Produção. O circuito ProSoja 2017 está passando pelo município de Dourados. Hoje nós estamos aqui na Embrapa Agropecuária Oeste e nós vamos conversar com o chefe da unidade geral, senhor Guilherme Lafolcart Asmos. Ele vai falar para nós dos trabalhos realizados aqui. Guilherme, que tipos de pesquisas são realizadas aqui na Embrapa? Especificamente com soja e milho, nós temos uma linha que é de geração de conhecimentos, promover o conhecimento, que permitam a intensificação da produção com bases sustentáveis, considerando questões econômicas, ambientais e sociais dessas culturas. Você também falou durante a nossa conversa sobre a intensificação sustentável. Pode comentar para a gente como que é feito? Perfeito. Quando a gente fala trabalhos com soja e milho, não significa que trabalhemos exatamente com a cultura isolada. Todo o trabalho tem por base a intensificação da produção, a modelagem de sistemas para que eles se tornem mais eficientes e com sustentabilidade. Daí o termo intensificação sustentável. Fundamentalmente, nós apostamos e seguimos a linha da integração lavoura-pecuária-floresta, né, onde soja e milho são componentes importantes. Então, tudo que seja relacionado ao conhecimento associado a essas duas culturas, que permitam a modelagem de sistemas, que permitam uma intensificação da produção em bases sustentáveis, significa o mote do nosso trabalho. Você também disse sobre a aposta do milho, né, em consórcio na braquiária. Como que é feito? Sim, considerando o milho, um dos principais trabalhos que é realizado na unidade é o de consórcio do milho com a braquiária. Isso permite que nós tenhamos, dentro do modelo de produção atual, uma safra de soja, uma safra de milho e ainda possamos engordar boi no período em que as pastagens estão mais secas. Isso aí constitui na possibilidade de a estabilidade da produção, a estabilidade financeira do produtor, né, e melhoria das características do solo, dando maior sustentabilidade ao sistema. Nós, especificamente, também estamos trabalhando nessa questão de soja e milho com o refinamento do zoneamento agrícola de risco. Quer dizer, hoje não se concebe mais você trabalhar com vulnerabilidades climáticas. Você tem que tentar cercar ao máximo possível todas as intempéries que possam acontecer sobre a lavoura, de maneira a você ter aquilo que nós chamamos da intensificação sustentável. E essa intensificação sustentável também ajuda ao produtor, né? Com certeza. Olha, nós temos um trabalho, talvez o mais antigo em Mato Grosso do Sul, de integração lavoura-pecuária. Hoje ele, em Dourados, está com 21 anos de existência. É justamente nesses modelos de integração que nós vamos acumulando, introduzindo o conhecimento gerado pelas diversas áreas de pesquisa de nossa unidade. Exemplo, o pesquisador da área de fitossanidade, de entomologia, identifica novos conhecimentos importantes sobre determinada praga, ele leva imediatamente para os modelos de produção que estão estabelecidos a campo, visando extrair o melhor desses modelos. Um outro exemplo, nós trabalhamos com a área de impactos ambientais, emissões de gases. É uma linha forte da unidade, em que nós detectamos quais sistemas ou quais procedimentos agrícolas, práticas, que podem ter
maior impacto sobre a emissão de gases de efeito estufa, seja eles metano, ou seja ele gás carbônico, enfim. Né? E a partir desse conhecimento nós conseguimos modelar os sistemas para que eles se tornem mais eficientes com menor, vamos dizer assim, pegada ambiental. Essa modelagem tem todo um trabalho para vocês chegarem até num ponto. Como que ela é feita? É bem específica? Não é? Esse é um negócio interessante, porque ela além de ter a questão de juntar peças, essa junção de peças ela varia de região para região. Um exemplo interessante, esses trabalhos como esse, que 21 anos em Dourados, eles também ocorrem nas regiões de expansão da agricultura. Então esses modelos estão sendo estudados na chamada Costa Leste, na região de Três Lagoas, Selvíria, Nova Andradina, Naviraí e algumas regiões também tradicionais como Ponta Porã. Né? Mas para cada uma dessas regiões, um modelo ele varia, então nós temos que entender a questão do clima, a questão do solo e modelando o sistema de maneira a extrair o melhor sem avanços de área, sem maiores impactos ambientais, ou seja, melhor utilizar os recursos físicos, financeiros e humanos para ter um melhor resultado. Guilherme, aqui na unidade vocês também trabalham com pesquisas da soja e do milho. Como é que é feito? A nossa unidade é uma unidade regional, ou seja, ela visa o desenvolvimento regional. Soja e milho são as duas principais culturas anuais, não é, do estado de Mato Grosso do Sul. Então, nosso trabalho é feito juntando todas as áreas do conhecimento, então trabalhos da área de fitossanidade, na área de fitotecnia, da área de irrigação, drenagem. Todos esses trabalhos são feitos com um grupo de atualmente 23 pesquisadores na ativa, né, das mais diferentes áreas do conhecimento, para extrair aquilo que de melhor a gente possa extrair dessas culturas. Então, fundamentalmente, são trabalhos nessas linhas. Química do solo, nutrição mineral, fitossanidade, fitotecnia, recursos naturais, tudo aquilo que possa estar envolvendo as culturas de soja e milho. As doenças também são inclusas? Sim, quando eu falo fitossanidade, desculpa, mas deveria ter sido mais específico, tanto a parte de entomologia, de controle de pragas, controle de doenças, nematóides, né, de solo, enfim, todas essas áreas do conhecimento são estudadas, gerando conhecimento para modelar esses sistemas de produção complexos que vão nos dar a intensificação sustentável. Obrigada, Guilherme. Está aqui, conversei com o Guilherme Lafolcard Asmos, ele que é chefe-geral da unidade da Embrapa Agropecuária Oeste. Lúcia Santos para o SBA. O Agricultura BR destaca agora Eldorado, que foi vendido para um grupo da Ásia, que trouxe números nesta última quinta-feira em relação ao seu desempenho no mês de agosto. Você confere no quadro Agroações. E a Eldorado Brasil, que teve nos últimos 15 dias a confirmação da sua venda por parte da JF para um grupo de celulose empresarial que trabalha com celulose da Ásia, demonstrou números ao mercado nesta última quinta-feira, mostrando que o mês de agosto teve elevação, tanto na produção de celulose quanto também na exportação, na entrega de energia elétrica gerada dentro da empresa localizada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Vamos mostrar esses números. Os números são referentes ao mês de agosto, aqui trazendo aqui esse desempenho, produção de 158.244 toneladas de celulose. A produção também de energia elétrica ou de entrega de energia elétrica para a rede foi de 21.770 megawatts-hora, de acordo com o documento divulgado pela Eldorado na noite desta quinta-feira. No acumulado de janeiro a agosto desse ano, também teve elevação tanto para a produção de celulose quanto também
para a produção de energia elétrica pela Eldorado. Vamos saber então dos números, trazendo aqui o que aconteceu de janeiro a agosto. Eldorado Celulose, produção de 1.122.000 toneladas de celulose, exportação ou entrega de energia elétrica de 21.770 megawatts. É um volume 4% maior na comparação anual para a celulose e uma alta, olha esse número, 28% superior na produção de energia elétrica, na entrega de energia elétrica no acumulado de janeiro a agosto, se comparado ao mesmo período do ano de 2016. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Aproveite esse minutinho para entrar em contato com a gente, mandar a sua mensagem. Seja uma pergunta, um comentário sobre uma matéria que viu aqui, anote o número 67996562266. Você faz esse contato com a gente através do aplicativo WhatsApp. Olha, aproveite para entrar em contato e daqui a pouco a Agricultura BR vem com muita informação para você, tecnologias e tudo que vem acontecendo com o mercado da soja. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Olha, durante a Expo Inter 2017, grande evento que contou com a cobertura completa aqui pelo Canal do Boi, aconteceram vários eventos e um deles, um dos que mais chamaram a atenção, inclusive que você está podendo rever aqui durante a programação do Canal do Boi, lá no Pecuária BR, com a Renata Ferreira e o Jorge Zaidan, é o Fórum Carne é Saúde, inclusive com a participação do Jorge Zaidan, que comandou a mesa lá. É uma parceria da Valer com o Canal do Boi e que você vai saber um pouco mais a respeito de como que foi organizado esse importante fórum na reportagem de Paulo Andrei. Aproveitando a Expo Inter 2017, a Valer realizou uma coletiva de imprensa para o lançamento do seu novo produto, o Exceller, que chega ao mercado trazendo todo o cuidado da empresa para atender às preocupações do comprador com a carne que consome. E ninguém melhor para falar de qualidade de carne do que alguém que cresceu em uma família de açougueiros. Rogério Betti, proprietário da Debete Carnes, falou sobre os benefícios do Exceller. É extremamente importante, né? A gente que trabalha com uma carne de alta qualidade, todas as etapas da cadeia são importantes para a gente conseguir produzir um gado de excelência, não é? E tive a oportunidade de ser convidado pela Valer, pela equipe da Valer, de nos associarmos a essa campanha que carne é saúde e tem tudo a ver com aquilo que a gente propõe, né? Nós e a Valer compartilhamos as mesmas ideias, compartilhamos os mesmos princípios, né? E então para a gente é super importante, é uma honra estar encabeçando essa campanha e mostrando para o produtor rural que para produzir uma carne de qualidade requer um investimento, requer dedicação, requer um carinho, né? Requer vivenciar a fazenda como nunca se fez, né? E então com isso a gente vai conseguir produzir uma carne de altíssima qualidade e o Brasil vai ser reconhecido não só como um grande produtor, mas como o melhor produtor de carne do mundo, isso eu tenho certeza. Ainda durante a Expo Inter, a Valer realizou a primeira edição do Carne é Saúde. O evento veio para mostrar o potencial do Brasil para produzir carne de qualidade. O fórum foi um sucesso. Foi uma oportunidade de reunirmos aí especialistas do setor, pessoas ligadas à cadeia de produção de carne, pessoas cases de sucesso. O fórum teve uma audiência fantástica, participação de produtores rurais, pessoas ligadas ao setor, técnicos, professores de universidades estavam sentados aqui na plateia assistindo com a gente. Foi uma imersão de boas vibrações, de boas iniciativas. Foi um momento da gente aprender um pouquinho mais como é que está o mercado, o que o consumidor está buscando, o que a indústria tem feito para colaborar com o produtor. Tudo isso com o objetivo de fortalecer cada vez mais a cadeia de produção de proteína animal, a produção de carne, né? Eu acho que nós temos, o fórum foi uma semente que nós plantamos, que daqui para frente nós temos que regar, adubar e cuidar para que essa semente se torne uma árvore frondosa, porque o Brasil ele tem um papel fundamental na alimentação mundial. O Brasil tem um papel chave no futuro da humanidade, né? E nós da Valer viemos aqui para
para levantar essa bandeira, a bandeira de que carne é saúde, de que carne de qualidade é importante, mas que o trabalho começa todo lá na propriedade, todo lá na fazenda, né? Não adianta nada a gente preparar uma carne muito boa aqui no prato, se lá na fazenda a gente errar a mão. Então, é a cadeia toda unida em prol do resultado final, a produção de um alimento de altíssima qualidade. Representantes do setor da cadeia produtiva de florestas plantadas de Goiás se reuniram nesta semana para estruturar a cadeia produtiva no estado. Juntamente com o SEBRAE, foi criado o Planejamento Estratégico da Silvicultura de Goiás, com o objetivo de organizar políticas para o fortalecimento do setor. Além disso, a medida tem como meta atrair investimentos para a atividade comercial. O setor de florestas plantadas no Brasil vem crescendo com muita expressão nos últimos anos e tem participado cada vez mais da balança comercial do país. Em 2016, a produção de celulose, por exemplo, o principal produto fabricado a partir da matéria-prima, superou os 18 milhões de toneladas, volume que mostra crescimento de 68% nos últimos 10 anos. Atualmente, Goiás destina 186 mil hectares à plantação de eucaliptos, pinos e seringueiras, o que corresponde a cerca de 2,5% da área nacional destinada ao setor de florestas plantadas. A área do Brasil é estimada em 7 milhões e 700 mil hectares. As cotações da banana nanique estão em alta em algumas cidades do norte de Santa Catarina. As valorizações refletem a oferta reduzida da variedade na região desde a primeira semana do mês de julho. O preço pago ao produtor teve uma alta de 40%. Já a banana prata teve um aumento de 15%, com média de R$ 1,01 o quilo na primeira semana de setembro. Os preços da mandioca estão em alta, devido ao clima seco que limitou o avanço da colheita nos últimos dias. A oferta permaneceu baixa, impulsionando os valores da raiz. A média semanal a prazo para a tonelada da mandioca posta feculária foi de R$ 491,72, apresentando alta de 0,35%. Os preços da melancia estão em alta nos estados de Goiás e Tocantins. O clima mais quente dos últimos dias contribuiu para o aumento da demanda, facilitando a comercialização da fruta. A melancia graúda 12 quilos teve média de 50 centavos o quilo em Goiás e 41 centavos o quilo nas lavouras de Tocantins, tendo respectivas altas de 54,8% e de 45%. E grande parte das áreas de produção do solo do centro-sul do país está em condições de muita seca, umidade de solo extremamente baixa. Isso tem proporcionado uma série de incêndios que têm atingido os estados que compõem a região. Para falar a respeito deste assunto e até uma expectativa de saber como é que está a reserva hídrica do solo e expectativas de chegada de chuva, a Juliana Rezende traz um estudo agora e mostra como é que fica a situação no centro-sul do país. As condições climáticas do centro-sul do Brasil, por conta desse tempo mais seco e de altas temperaturas, seguem favorecendo tanto para o declínio dos índices de umidade do ar, como também de umidade do solo. Com isso, o déficit hídrico está se estendendo entre Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais. Por conta disso, é que os focos de incêndio estão sendo mais registrados, principalmente no Mato Grosso. Durante os últimos 2 dias, houveram mais de 15 mil focos de incêndio. Já Mato Grosso do Sul, Goiás e também Minas Gerais registraram mais de 2 mil focos de incêndio nas últimas 48 horas. Nos próximos 5 dias, o tempo pouco muda ainda nas regiões do centro-sul do Brasil. O tempo seco persiste entre a região centro-oeste, sudeste e ainda também o Paraná. Chuvas apenas no norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, na próxima semana, o tempo seco ainda deve continuar nas áreas do centro-oeste, sudeste e no norte do Paraná. As chuvas agora se espalham um pouco mais pelo sul do Brasil, alcançando áreas do sul do Paraná.
Na terceira semana é que essas instabilidades da região sul começam a avançar um pouco mais e alcançar o sul do Mato Grosso do Sul, sul do estado de São Paulo, toda a faixa leste da região sudeste e volta a chover agora em algumas áreas do oeste do Mato Grosso. Isso ocorre por conta da influência da umidade que vem da Amazônia. Já o tempo seco deve persistir no interior do Mato Grosso do Sul, Goiás e também toda a parte do interior da região sudeste. Então, ao longo das próximas semanas, o tempo seco persiste na maior parte dessas áreas onde o solo já está bastante seco nas regiões do centro-sul do Brasil. Com isso, as condições para a ocorrência de queimadas ainda devem persistir. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E algodão transgênica, resistente ao bicudo do algodoeiro. Praga que afeta todas as regiões produtivas do Brasil e onera muito o custo de produção ao agricultor. O bicudo do algodoeiro é um inseto de maior incidência e com maior potencial de dano à cultura. É capaz de destruir até 70% da lavoura. A praga foi responsável pela perda da produção em várias regiões do país. O Paraná, antigamente o maior produtor de algodão do Brasil, hoje não supre nem a sua própria demanda. O Nordeste já chegou a ter 2 milhões de hectares destinados ao algodão. Hoje tem menos de 300 mil. A pesquisa que vai desenvolver o algodão resistente ao bicudo vai envolver 2 unidades da Embrapa e o Instituto Mato Grossense do Algodão. Será financiada pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, por meio do Instituto Brasileiro do Algodão, IBA. Denominado Plataforma do Algodão, o projeto tem componentes de curto, médio e longo prazo. Entre as etapas de trabalho estão previstos a prospecção de genes e de promotores moleculares, a transformação genética de plantas de algodão e estudos. Nesta primeira fase do projeto, que tem o período de duração estimado em 5 anos, serão investidos cerca de 18 milhões de reais. Daqui a pouco, as últimas informações desta edição do Agricultura BR. Você vai ver a previsão do tempo específica para quem pediu, mandou mensagem para a gente. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta. Atenção quem mandou mensagem para a gente pelo WhatsApp. É hora do quadro Agricultura BR Responde. Quem mandou mensagem para a gente foi um produtor do interior de Minas Gerais. Vamos ler na tela, então. Ele é o Valdizélio, de Patrocínio. Gostaria de saber a previsão de chuvas para o plantio de milho aqui no Triângulo Mineiro. Tá aí, então, quem responde para você é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Valdizélio, da região de Patrocínio, em Minas Gerais, que quer saber quando é que a chuva retorna para o Triângulo Mineiro no decorrer das próximas semanas, para que possa iniciar o plantio do milho. Olha, durante os últimos tempos, esse tempo mais seco vem predominando em grande parte do interior de Minas Gerais e também no Triângulo Mineiro. Com isso, a disponibilidade hídrica do solo segue mais baixa em grande parte dessa área do interior de Minas Gerais. Nos próximos 5 dias, ainda pouca coisa muda na região. Persistência de tempo firme na maior parte do sudeste, inclusive na região de Patrocínio. No decorrer da próxima semana, a persistência ainda de tempo bastante seco, dias ensolarados, por conta da atuação de uma massa de ar mais seco. Agora, na terceira semana, na última semana do mês de setembro, é que novas áreas de instabilidade agora começam a avançar um pouco mais pelo sudeste. Mas não deve chegar a alcançar áreas produtoras de milho do Triângulo Mineiro e principalmente Patrocínio. As instabilidades ficam mais restritas na faixa leste do sudeste até o dia 30 do mês de setembro. Então, no decorrer das próximas semanas, a persistência será de tempo bastante seco no Triângulo Mineiro e também na região de Patrocínio. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais!
Até mais, Juliana. Bom final de semana. E olha só, você pode participar também, envia sua participação no nosso Twitter, no Facebook ou ainda o nosso número no WhatsApp, 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Vamos agora falar sobre o preço da soja no Brasil e eu começo trazendo o indicador da média da cotação no país, que toma como base o valor em 10 estados produtores. Você de casa acompanhe comigo na sua tela informações sobre esta cotação. Veja comigo então, preço da soja no Brasil nos últimos 5 dias subindo 1%. A segunda-feira começou com um valor médio em R$ 61,90. Terça veio para R$ 60,97 e na quarta-feira voltou a subir, R$ 61,27. Quinta-feira, registrando um novo ganho, preço médio da soja no Brasil fechando no dia R$ 62,50, mesmo patamar nesta sexta, alta, portanto, de 1%. Bom, e por aqui o Agricultura BR traz agora os fundamentos para o mercado, mostrando como é que está a soja de Chicago. Demanda por soja continua muito alta, seja aqui no Brasil, seja na Argentina também e principalmente nos Estados Unidos. Semana marcada com quase 1 milhão de toneladas de vendas avulsas. Entretanto, alguns números mais fracos ou considerados fracos da economia norte-americana mexeram com o dólar. Dólar ficou mais caro e aí isso mexe com as commodities agrícolas também, que vinha trazendo queda para a soja. Essa queda continua, mas agora é uma queda menor. Nós temos negócios hoje é dia 15, então a posição de setembro migra os seus contratos para de novembro e a posição de novembro vem com $9,72 o bushel, com queda de 0,40%. Já chegou a cair hoje de 0,7%, agora o recuo é menor. Posição de janeiro também, janeiro de 2018, $9,82 o bushel, com queda de 0,38%. Para fechar, vamos ver o dólar aqui no Brasil. Moeda vinha subindo hoje mais cedo frente ao real. Acompanhe com a gente. Dólar segue em movimento de alta, subindo agora 0,44%. Moeda vem negociada no país a R$ 3,13. Esta edição vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente, obrigada pela companhia. Não se esqueça de acompanhar as próximas edições. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Até a próxima edição, às 17h20.